Pode ir. Om Ajnanatimidandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshudinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Jadkripatamaham Vande Sri Guru Dinataram Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskritam Naro Chaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayayudhiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 11. Um dos versos mais importantes esse aqui. Je jatamam prapadyante tamstathaiva bhajamiyaham mama vartma nuvartante manusya partha savassaha. Denis vai ler, não. Ó Partha, da maneira que uma pessoa presta serviço a mim, eu recíproco com ela da mesma maneira. Todo mundo segue meu caminho. Eu reciproco. Eu reciproco com ela da mesma maneira. Todo mundo segue meu caminho em todos os aspectos. Bhavanuvada. Alguém pode questionar o seguinte: apenas os seus devotos exclusivos compreendem-se que seu nascimento e atividades são eternos. Mas o que acontece com os guianas e os praticantes de outros métodos que não aceitam a eternidade do seu nascimento, atividade, formas, etc., mas que ainda assim refugiam em você para obter a perfeição em seus processos? Para responder essa pergunta, Shri Krishna recita este verso, começando com Yata. Aqueles que se abrigam em mim e me adoram, eu reciproco ao garantir a eles o resultado de suas adorações. Eu sou o Mestre Supremo, e meu nascimento e atividades são eternos. Para aqueles que compreendem isto, que também me adoram por servir meus passatempos apenas para me satisfazer, eu, como controlador supremo, sendo independente para agir ou não agir de acordo com a minha vontade, também faço com que seus nascimentos e atividades se tornem eternos. Eu faço com que eles se tornem meus associados eternos. No momento apropriado, eu me torno manifesto neste mundo material, junto com eles. Dessa maneira, eu lhes concedo minha misericórdia a todo momento ao dá-los o amor puro a mim, premo, como fruto de seu serviço. Existem outros que se abrigam em mim como os Gyanis, que consideram meu nascimento
e atividades como sendo temporários, e minha forma como deidade, como sendo produto da energia externa. A eles, eu repetidamente lhes jogo na rede do ciclo de repetidos nascimentos e ações, os quais estão sujeitos à destruição. Ali no laço da ilusão, eu lhes concedo miséria na forma do nascimento e morte. Contudo, os gyanis que consideram o meu nascimento e atividades como sendo eternos, e minha forma de deidade como sendo composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, se abrigam em mim para aperfeiçoar seu conhecimento, para tal liberacionista Para que não está perguntando, tá falando. para tal liberacionista. Repete aí porque não ficou claro aí. Apareceu que está perguntando. Você falou. Falou seu conhecimento? Apareceu então a interrogação aqui. Lê de novo aí. Contudo, os gyanis que consideram meu nascimento e atividades como sendo eterno, e minha forma de deidade como sendo composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, se abrigam em mim para aperfeiçoar seu conhecimento. Para tal liberacionista que deseja mukti, através de abandonar seu corpo grosseiro e sutil, eu lhe destruo seu enredamento no ciclo de nascimento e morte, e concedo-lhes a liberação como fruto de sua adoração. Assim, não apenas meus devotos se abrigam em mim, mas também os gyanis, karmis e yogis, renunciantes, adoradores dos semideuses, e todos os outros seguem meu caminho. Uma vez que eu sou Sarva Swarupa, a forma de tudo, todos estes caminhos, incluindo gyanas e karmas, são caminhos até mim. Alguém entendeu esse comentário? Sim ou não? Ou não? Sim, não ou não sabe? Eu entendi que de uma forma ou de outra, Prabhu, todos que procuram estão se aproximando de Krishna, né? Ele vai conceder a ele segundo os seus desejos. Não. Não é isso, não. Não? Se alguém adorar o semideus, ele vai aproximar de Cristo? É que ele, Se alguém adorar Cristo desejando liberação, ele vai aproximar de Cristo? não, ele concede às pessoas pelos seus desejos. Cada um vai procurar conforme os seus desejos, ele vai conceder. Então, como que ele vai aproximar de Cristo? Ou é Krishna ou é desejo. Aproximar de Krishna deve haver ausência de desejo material. Não vai aproximar de Krishna. Denis. Kalhane. Prabhu, não tô conseguindo nem escutar direito. Tô ruim aqui, meu. Tô. Ali a última frase ali para boa. Em vez de Deixa que eu fala. uma vez que eu sou Sarva Swarupa, a forma de tudo, todos estes caminhos, incluindo gyanas e karma, são caminhos até mim. Pois é. Kalhane ia falar? Não, Você eu ligou o pensei que áudio. era para mim ler. Não, é porque esse verso aqui, muita gente tem dúvida. Estou perguntando se alguém entendeu. Eu senti mais abertura, né? Que geralmente é uma coisa muito restrita, né? A maneira, pelo menos, como é passado, principalmente na ISKCON, assim, uma coisa mais restrita. Aqui ele está abrindo muito mais o verbo, né? Está falando, não. Restrito ao quê que Caminhos, você né? fala? Também vão levar a mim também, né? Não, não é isso que está falando. Não? Não. Isso foi explicado no começo aqui, ó.
Isso que eu perguntei, porque quem lê a maioria que lê esse verso, ele acha justamente isso, vocês falaram, que todos os caminhos levam até Cristo. E não é isso que está falando. Se todos os Não que caminhos todos levam levam a até Krishna. Cristo, se todos os caminhos levam a Cristo, por que a gente não pode adorar semideus? Se leva a Cristo. Ou os adoradores de fantasmas também vão a Cristo? Qual que é a diferença, então, entre adorar a Krishna e os outros? Adorar os outros, eles vão por esse mundo de qual as pessoas decidem adorar. E adorar Krishna é diferente, né? Então, como que ele vai para Krishna? Todos. Não falei que eles vão para Krishna. Eu falei que Krishna concede, segundo os desejos das pessoas, prover uma forma para eles ter essa adoração, entendeu? Nós falamos para chegar perto de Krishna. Não, Eu não diria então me expressei desejo, errado. eu Mas diria mais nível. Eu acho que não é nem com relação a desejo. Eu acho que o que eu entendi nesse verso que ele está falando é que é mais nível, né? Que de repente ele vai estar aceitando o nível, a condição que a pessoa chega até ele. Não por desejo, mas pela necessidade, pelo que ela pôde, pelo que ela conseguiu alcançar de entendimento, entendeu? Então ela chegou naquele nível, então ele aceita aquilo também, entendeu? Isso que eu senti. Em parte está certo, porque de acordo com o nível dela vai alcançar, mas não vai chegar perto dele, esse que é o ponto, entendeu? Porque quem lê esse verso acha que está aí chegando perto de Krishna, não é isso. E se a pessoa adora fantasma, ela está naquele nível, por exemplo. É o pessoal das religiões africanas, por exemplo, entra em contato com espíritos. Eles não, como que eles vão chegar perto de Krishna? Impossível. Se alguém adora o semideus, como que ele vai chegar perto de Cristo? Impossível. Ele vai para os planetas celestiais e depois de desfrutar dos sentidos, os atos piedosos que ele fez na Terra, ele tem que voltar na Terra. Ou seja, voltar para a estaca zero. Se o impersonalista, igual falou, considerar que a deidade é eterna, mas deseja liberação, ele vai para onde? Não vai chegar perto de Cristo. Ele vai para Brahma impessoal. Então, nenhum vai chegar perto de Krishna. Krishna vai dar o resultado, por isso falou aqui, ó. Depois no começo aqui falou, não sei aonde, tem muitas páginas aqui da introdução, Gurudev explicou esse verso, justamente por essa confusão que muita gente faz. Isso foi ponto até de um livro da Sri Chaitanya Mata, Saraswati Mata, e ali tem a explicação de Bhaktisiddhanta Saraswati para explicar esse verso, por isso que eu perguntei. Porque muita gente acha isso, que todos vão para Krishna por vários caminhos. E não é todos que vão para Krishna por vários caminhos. Se a pessoa, igual falou, se a pessoa fizer niskama karma e tiver o entendimento que Krishna é eterno, ela pode progredir para Jnana. Aí Jnana ela vai ter duas coisas. Se ela pensar ou desejar a liberação impessoal, ela não vai para Krishna jamais. Pelo contrário, jamais vai para Krishna. Porque no Brahma ela fica fundida lá. Ela nunca mais tem oportunidade de servir Krishna. Muito raro alguém vir voltar do Brahma. Ou seja, ela perde a oportunidade de ver Krishna face a face. Ela jamais vai ver Krishna. Então, por esse motivo que Krishna falou, ó, da mesma maneira que uma pessoa eu reciproco da mesma maneira. Se a pessoa adora Krishna, mas deseja coisa material, Krishna vai reciprocar da mesma maneira. Como? Não vai trazer ele para perto dele. Vai dar o quê? Coisa material. Essa coisa material vai mandar ela para longe de Krishna. Se alguém adora Krishna, mas deseja liberação, Krishna vai dar liberação. Com isso que vai acontecer, jamais pode ver Krishna. Por isso falou, os devotos exclusivos, ó, por isso surge apenas devotos exclusivos, compreende que o nascimento é eterno. Qual o outro que pode chegar nessa conclusão? Se o Gyani, outra coisa importante que falou aqui, ó, para aqueles que compreendem
Bacana. Existem outros que se abrigam em mim como os grandes, consideram meu nascimento e atividades como sendo temporário, minha forma de idade sendo produto da energia externa. A eles eu repetidamente lhes jogo no ciclo de repetidos nascimentos e ações e mortes, os quais são sujeitos à destruição. Isso é levar para Cristo? Ou para longe dele? Você acha, Diogo? Para longe, Prabhu. Acho que assim, acho que eu me expressei Pois errado. O que eu é, quis falou, dizer? ali no laço da ilusão, eu lhes concedo miséria. Ou seja, Krishna vai reciprocar. O que que ele quer? Ele tem fé que Krishna é transcendental ou não? Se não, então Krishna joga ele na matéria. Se ele não tem fé em nada transcendental, ou seja, ele vai para o caminho oposto a Krishna. Por isso que falou recíproco da mesma maneira. Se alguém acha que a deidade é feita de metal ou de madeira, considera material, Krishna vai jogar ela na matéria. Assim que ele reciproca, não é que ele reciproca e se a pessoa tiver um pouquinho de qualquer jeito, ele vai trazendo perto, perto e todo mundo vai para perto. Não é isso que está falando. Muita gente confunde esse verso, por isso que eu parei aqui. E isso confunde esse verso e aí tem tudo deturpado na cabeça. Aí não pode progredir com concepções errôneas. Por isso que eu falei. Você vê, até os Gyanis ele faz isso. Que falar de materialista comum, que é a maioria. Que acha que os passatempos de forma de Cristo não é material. Eles não vão para perto de Cristo. Eu lhes concedo miséria na forma de nascimento e morte. Mas aí depois ele fala os outros Gyanis, que considera nascimento e atividade como sendo eterno e abrigam para alcançar conhecimento, ou seja, liberação. A eles, Krishna dá liberação do nascimento e morte Brahma impessoal. Lá eles jamais vão ver Krishna face a face. Por isso é que ver Krishna face a face e entrar em Bhakti é estrito só para o Bhakta. Nenhum outro. Não yoga, não jnana, não karma, só Bhakti. Então, quando falou aqui, ó, todos seguem meu caminho, significa que todos seguem o que Krishna vai dar. Não significa que todos seguem meu caminho e que eles vêm vindo o meu caminho, não. Significa que cada um vai ter um caminho. E dependendo da mentalidade, a pessoa pode ir gradualmente e chegar até ele. Mas esse é muito mais difícil e muito mais raro. Exemplo, se a pessoa é Niskama Karma ou Gyani, mas deseja o Bhakti, a Bhakti dela é maior do que Gyana, então ela pode chegar um dia até Bhakti. Então depende do interior de cada um. Até esse Gyani que tem Bhakti, ele vai ter que praticar Bhakti exclusiva para Krishna para realmente conectar com Krishna. Tá? Enquanto não chegar lá, não conecta. E para comprovar isso, Krishna fala no outro verso, aquele que adora os fantasmas não vão comigo, vai vir com os fantasmas. Aquele que adora os semideus, ele não vai vir até mim, vai aos planetas dos semideuses. E aquele que me adora exclusivo, esse vem até mim. Não parece que esse verso está falando uma coisa, mas é outra. Por isso que a gente deve ler os comentários dos acharyas. Gurudev explicou isso aqui que eu estou falando no começo da introdução, porque cria muito confusão esse verso. É necessário entender de maneira adequada. Dúvida aí? Sim ou não? Não, Prabhu, não tem dúvida, não. Tem certeza?
Isso aqui é importante. Significa todos seguem o meu caminho de acordo com o que eu vou dar para eles. Não que todos seguem o que está vindo até mim, não. Todos seguem o meu caminho, por exemplo, a pessoa é demoníaca, ela quer fazer coisa ruim para os outros. Ela acha que ela vai fazer e não vai acontecer nada. Na hora da morte é Cristo que vai pôr ela para sofrer. Ela está seguindo o caminho de Cristo ou não? Não. Sim, claro que sim. Ué. Quem que botou ela depois para pegar o resultado das ações dela? Ah, sim. Pois Não, é, e é nesse sentido que todo mundo segue o caminho dele. Entendeu? Nesse sentido, todo mundo está sob o subjugado pelo desejo de Krishna, ou pela autocracia de Krishna. Nesse sentido. ele que cria os arranjos, então. Não, ele não cria arranjo nenhum, senão a gente não ia ter livre-arbítrio. Não, mas ele que cria os semideuses, tudo. Daí, conforme as pessoas, os seus desejos, elas seguem quem elas querem, né? É livre-arbítrio delas. Né? Livre-arbítrio. Krishna só vai na hora da morte. Ela tem um pequeno, limitado livre-arbítrio enquanto ela está nesse mundo só. Por isso que é muito pequeno o livre-arbítrio. O tempo que a gente está aqui é muito curto. Aí na hora da morte, aí Krishna é que vai pôr no caminho. Qual o caminho? De acordo com o que a gente escolheu e fez. Nesse sentido é que todo mundo segue Krishna. Mesmo aquele que aparentemente não está seguindo, eu não quero seguir Krishna, não vou seguir nada, vou fazer o que eu quiser, vou desfrutar, depois não tem nada. Na hora da morte ele vai ter que seguir a vontade de quem? De quem? De Krishna? Pois é, nesse sentido, todos seguem o caminho de Krishna. Ninguém pode sair disso. Todos são obrigados a seguir Krishna, a determinação de Krishna. Ninguém pode falar, eu vou seguir do meu jeito. Ele vai seguir do jeito dele, tempo limitado na Terra, e depois ele vai ter que seguir a ordem de Krishna. Então todo mundo segue o caminho de Krishna, querendo ou não. O Siddhartha Maharaj fala que Krishna é autócrata supremo. Ele está acima de tudo e a vontade dele sempre permanece. A pessoa pode não querer, mas depois vai vir Krishna. Então, de acordo com o que a gente faz, deseja e age nesse mundo, Krishna vai dar aquele resultado de acordo com isso. Nesse sentido, ele fala, eu reciproco da mesma maneira. Então, por isso é que Krishna fala que Krishna é imparcial. Ó, imparcial, ele não é parcial com ninguém. Igual tem a corrente evangélica, muito até devoto pensa assim, que Krishna gosta de uns e não gosta de outros. Não. Isso falou, reciproco da mesma maneira. Ele é aberto para todos, mas de acordo com a atitude de cada entidade viva com ele, ele reciproca da mesma maneira. Nesse sentido, ele é imparcial. Igual a luz do sol é para todos. Se alguém se esconde dentro do quarto, a luz não chega até ele. Mas significa que a luz do sol está dando para um que está fora do quarto ou que não está dando para outro que está dentro do quarto. Ficar dentro do quarto é o quê? Não desejar servir ele. Então, esse ponto, não sei se talvez agora seja difícil de entender, é necessário refletir. Esse ponto filosófico talvez não fica tão compreensível quando está começando a estudar. Mas se refletindo os pontos de vista, aos poucos, vai pegando. Carol, entendeu? Vocês falaram, é que eu não estou entendendo o contexto, né? Exatamente que verso que vocês estão falando. Boa noite. Sloka 11. Ah, tá. Vamos ler aqui o Prakashika Vritti. Srimad Bhagavat, capítulo 4, 13 e 34.
Deste verso é compreendido que, de acordo com a intenção que as pessoas adoram Bhagavan, Shri Hari, ou se abrigam nele, ele recompensa conformemente. Os devotos puros o adoram para obter o serviço eterno à sua forma espiritual, que é Satchit Ananda, composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, fazendo com que tais afetuosos devotos se tornem seus associados eternos. Bhagavan, Shri Hari, satisfaz seus desejos de obter serviço amoroso a ele. De acordo com o desejo dos filósofos empíricos impersonalistas, Bhagavan concede a eles a liberação na forma do Nirvana, no amorfo Nirvishesha Brahma, o qual é a não variada manifestação de sua personalidade. Bhagavan aparece àqueles que desejam desfrute material, como aquele que concede os frutos dos seus deveres prescritos. E ele aparece aos yogis como Ishvara, o Senhor Supremo. Ele lhes dá poderes místicos ou liberação. Contudo, de todas as variadas conquistas, a conquista última é obter o serviço a Vrajanananda, Shri Krishna, em Goloka Vraja. Conquista última significa a conquista máxima para a entidade viva é obter o serviço a Vrajendrananda, Shri Krishna em Goloka Vraja. Você vê, ó. Os únicos aqui que vão chegar perto de Cristo, falou que os devotos puros que o adoram para obter o serviço eterno à sua forma espiritual, Satchidananda, a esses, Krishna vai dar o darshan dele, aos outros não. Aos outros, se o Gyani quiser liberação, ele vai dar liberação, ele não vai dar associar com Krishna. A pessoa jamais vai poder ver Krishna face a face. Se for karma, ela vai conceder o fruto do karma que ela fez aqui, seja inferno ou planetas celestiais, de acordo com bom e ruim. Se for os yogis, ele vai dar poder místico ou liberação. E só os devotos puros vão conseguir alcançar Goloka Vraja, que é o máximo que alguém pode desejar e obter. Quer ver? Nesse sentido é que todo mundo segue o caminho, não é no sentido que... Por isso que o comentário, tá vendo? Sem a gente ler o comentário, é o que muita gente compreende, ele vai entender que não importa o caminho, está tudo indo para perto de Cristo. Não é isso que está falando. E os comentários aqui deixa claro. Por isso que sem os comentários a gente não consegue ter nenhuma ideia do Gita. Então, quando o Swami Prabhupada veio e fez o comentário do Bhagavad Gita como ele é, foi a maior misericórdia e presente que ele deu para o Ocidente. Porque o Gita sem esse comentário, igual esses aqui, de Gurudev, Bhaktivinoda Thakur e Vishwanath, a gente não pode entender nada que Krishna está falando. E que esses comentários são preciosos. Tá? Pelo comentário a gente pode compreender. Krishna vai reciprocar diferentemente de acordo com a intensidade ou desejo ou devoção de cada entidade viva. Vamos lá. Deve ser claramente compreendido a partir desse presente verso do Srimad Bhagavad Gita, que os resultados dos diferentes tipos de adoração dependem dos desejos dos diversos praticantes, e não são os mesmos. Alguns explicam as palavras Manu como indicando que todos estão seguindo o caminho do serviço a Bhagavan, e que todos alcançarão o mesmo resultado, não importa qual ação eles executam. Essa concepção é completamente incorreta. Tá vendo? Essa concepção é completamente incorreta, de que todos os karma, Gyana e Yogi vão alcançar o mesmo destino. Não. Completamente incorreto. Por isso que é necessário saber que a maioria pensa isso. Então, a gente que está lendo os comentários deve cortar essas errôneas
concepções e explicar, proteger os ensinamentos da nossa Sampradaya e falar como ele realmente é. Do contrário, só vai distanciando da verdade e aí vai se perdendo. E aí a missão de Chaitanya Mahaprabhu Swami Prabhupada que eles sacrificaram praticamente acaba. Então é necessário a gente entender para manter isso vivo. Não deixar concepções impuras dos descrentes aqui, ó. Vai chamar eles de descrentes. Continua aí. A ideia de que os descrentes, os gyanis, os devotos e os premi bhaktas ultimamente alcançam o mesmo destino tem sido refutado nas escrituras, tais qual Srimad Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. É declarado posteriormente no Gita 9.25. Aqueles que adoram os semideuses vão aos planetas dos semideuses. Aqueles que adoram os ancestrais vão aos seus planetas. E aqueles que adoram os fantasmas e os espíritos vão aos planetas dos espíritos. E aqueles que me adoram me alcançam. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna assim: eu recíproco com o sentimento recíproco com o sentimento interior pelo qual a pessoa se refugia em mim e me adora. Outra coisa importante aqui que falou, foi explicado antes sobre compreender que a forma de Krishna é eterna, Satchidananda. Se alguém não compreende isso, ou tem dúvida disso, então isso é muito perigoso, igual falou aqui, ó. Krishna joga no repetir nascimentos e mortes. Ele não vai dar Bhakti. Por isso é que o ponto inicial da prática de Bhakti é Shraddha. Shraddha significa fé. Fé em quê? Que Krishna é transcendental. Se alguém tem dúvida sobre isso, então significa que não existe fé ali. E se alguém mantém essa concepção, Krishna joga ele no nascimento e morte. Ele não vai dar Bhakti. Então, o princípio é fé. Por esse motivo, muita gente larga a consciência de Cristo. E não tem fé que Krishna é Deus e é transcendental. Se tivesse, por que largar? Ou ir para outra religião. Se sabe que Krishna é Deus e é transcendental, qual é o sentido de ir para outra religião? Porque falta fé. Então pensa que Krishna é material. Então fé é a primeira coisa. Sem fé, nada. Vou só saber isso aqui, vou ter uma concepção teórica do Gita e alguns conhecimentos, isso vai me satisfazer, eu vou poder falar para os outros. Isso vai só jogar a pessoa que pensa assim no fundo do nascimento e morte. Não vai dar Krishna. Por isso que real conhecimento significa fé nisso. É igual falou nos comentários passados, talvez 5 comentários, o Gurudeva estava expressando esse ponto, porque sem fé que Krishna é transcendental, ninguém pode sequer pensar em começar a prática de Bhakti. Fé é o ponto central da coisa. Então, se alguém vem na mente, será que Krishna nasceu, ninguém adora Krishna no Brasil, todo mundo é cristão, não tem a cultura, é uma coisa distante, será que eles estão certos? Será que Krishna é transcendente? Se fica essa dúvida, não tem fé. E se não tem fé, não existe Bhakti, nada. Ela vai pensar que Krishna é material. Pensando que Deus é material, significa uma vida materialista, não existe espiritualidade ali. Então, por esse motivo, primeira coisa é fé. Entender que aí se a mente pensar diferente, se a pessoa for inteligente, ela faz assim, mente toda, você não sabe nada. Se você soubesse como você está aqui nesse mundo sofrendo. Melhor aceitar o que os sábios estão falando na Escritura. Por isso que fé significa fé nas Escrituras, Shastriya Shraddha. O que os sábios e o próprio Krishna fala, a gente aceita. Se tiver dúvida, alguma questão filosófica teológica, a gente pergunta para remover a dúvida. Esse ponto é simples, mas é fundamental para alguém que quer um dia praticar Bhakti.
Por esse motivo é que quase todo mundo no Ocidente larga depois de um tempo. E falta fé. E sem fé, igual falou aqui, ó, pensando que a minha forma é material, a minha deidade é material, eu os jogo no repetido, na rede, ciclos repetidos, nascimentos, mortes, ali no laço da ilusão, ou seja, Maia. Ao invés de Bhakti, vai vir ilusão, Maia, o contrário de Bhakti. Por isso, fé significa fé nas escrituras. O que tiver escrito, a pessoa aceita. Se ela filosoficamente não compreender, ela pergunta, porque sempre vai ter resposta. Agora, se ela não fizer nenhum desses dois e tiver dúvida, aí o resultado é zero. Ela pode cantar uma Mahamanta 200 milhões de vidas, 24 horas. O resultado vai ser zero. Porque vai pensar Krishna material como, ou seja, não é Deus, não é nada. É uma pessoa comum. Ou um rei poderoso. Carol? A minha dúvida é quem são esses ancestrais que Krishna fala? Planetas dos ancestrais? Ancestrais é Pritiloka. É uma morada que fica na região de Amaraj, que julga aqueles que fizeram pecado depois da morte. Chama Pitriloka. Dependendo se a pessoa for ter um filho Brahma, por exemplo, e ela morre, aí tem a cerimônia de dar Maha Prashada para ela. Então ela mantém nesse planeta dos ancestrais. É um lugar que fica na morada de Amaraj, chama Pitriloka, lugar dos ancestrais. Mas principalmente hoje em dia, é raro alguém para lá. Você tem que ter um Brahmana qualificado primeiro. A pessoa tem que ter um filho que seja Brahmana puro e qualificado. E aí depois da morte, se ela, dependendo, não for muito pecaminosa, ela vai para lá. E aí, com essa Maha Prashada, ela é capaz de ficar naquele planeta. Com essa Maha Prashada que o filho vai oferecer aqui através dessa cerimônia. Entendi. Então, é o planeta dos ancestrais. Mas aqui falou planeta dos espíritos, né? Adoro os fantasmas e espíritos, planeta dos espíritos. Espírito significa esses que moram na região de umbral, entre a terra e o dos anjos, moram fantasmas e espíritos. Tipo religião africana, por exemplo, conecta com esses espíritos. Aí, na hora da morte, vai para lá e encontra com eles. E a religião espírita também? Depende qual delas. Espírito hoje em dia envolve tanta coisa. Kardecista já é mais longe que isso. Kardecista é mais... Eles falam o planeta Sírio, por exemplo. Sírios. Porque kardecista ele não lida com essas entidades que têm tanto apego na matéria, que tem vício, por exemplo. Então é bem mais avançado. Aí pode ser médicos espirituais que trabalham ajudando os espíritos sofredores no umbral e dando apoio, por exemplo. Eles não estão naquela condição, eles são médicos ali, entendeu? Uhum. Outros podem virar anjo. Aí depende do nível de cada um. Dependendo, pode até morar com semideus. Porque se for muito piedoso, não pode ser que ele alcance algum planeta semideus também. Vamos lá. Todas as pessoas certamente podem me alcançar, porque sou o objetivo último de todos os caminhos. Aqueles que são devotos puros obtêm deleite transcendental ao
eternamente render serviço confidencial à minha forma espiritual, que é composta de Sat-Chit Ananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança, em minha morada suprema. Aos adoradores do meu aspecto impessoal, os impersonalistas, eu concedo Nirvana Mukti. Nirvana Mukti, total absorção no Nirvishesha Brahma, pelo caminho da auto-aniquilação, desde que eles não aceitem a eternidade da minha forma. Não aceitam. Desde que eles não aceitam a eternidade da minha forma, eles consequentemente perdem suas próprias formas eternas e bem-aventuradas. Se esses gyanis não aceitam a eternidade da forma, eles perdem as próprias formas eternas e bem-aventuradas. De acordo com o grau. De acordo com o grau de suas convicções, eu conjuro alguns deles no ciclo de nascimento e morte. Tá vendo? Nesse sentido é que Krishna fala, todos seguem o meu caminho. Entenderam agora? Entendendo. Pois é. Nesse sentido, todos seguem o meu caminho, querendo ou não. É nesse sentido, não é que todos, querendo ou não, todos vêm até mim. Não é isso que está falando. Por isso que o comentário está deixando claro. Segue o caminho porque a gente pode fazer o que a gente, nesse mundo, esse tempo limitadíssimo que a gente tem, quantos anos? 80, 90. E depois? Depois a gente vai seguir o caminho de Krishna, o que ele quiser, o julgamento dele. Ou seja, acabou nosso limitado livre-arbítrio. A gente vai ter que seguir a ordem de Cristo. Nesse sentido, todo mundo segue o caminho de Cristo. Não é que muita gente pensa, todo mundo segue o meu caminho e vem até mim, não. Sem comentário, com comentário, muita gente já pensa aquilo. Imagina sem comentário. Isso é impossível entender as palavras de Cristo. É bem filosófico o Gita, se a gente for. Não é tão fácil compreender. É necessário reflexão, ler o comentário e refletir nos comentários. Às vezes, igual o tipo de palavra usada dá a entender alguma coisa. Até porque tem muita palavra que não existe como expressar a situação espiritual nesse mundo material. Então, não existe palavras diferentes. Quando Krishna fala, todo mundo segue o meu caminho, significa isso. Se ela fizer pecado, vai seguir o caminho de Krishna, vai para o inferno. Se for piedosa, vai seguir o caminho de Krishna, vai para os planetas celestiais. E só os devotos vêm até mim, vai seguir esse caminho, que vai até ele. Os outros vão seguir o caminho de Krishna, mas para outras coisas, de acordo com ele. O caminho dele significa de acordo com a vontade dele, que é de acordo com o que a gente desejou e fez nesse mundo. Ele vai dar o resultado. Nesse sentido é que fala, eu reciproco da mesma maneira com cada entidade viva. Eu apareço como o vazio aos nihilistas, emergindo sua existência com o vazio. Eu completamente cubro a consciência dos materialistas empíricos, assim como a daqueles que se identificam como sendo o produto da natureza, ao fazer com que sua consciência se torne quase que inerte. Aí, ó, isso é outro. Esse segue o meu caminho. Como? Ó, se for nihilista, esse vai seguir o meu caminho. Ele é nihilista, então Krishna completamente cobre a consciência deles, fazendo com que eles se identifiquem como sendo produto da natureza material. Ou fazendo com que a sua consciência se torne inerte. Vai seguir o caminho de Krishna. Ele desejou aquilo, Krishna deu o resultado e cobriu a consciência espiritual dele. Se transformou em matéria inerte. Isso é o caminho de Krishna, nesse sentido. Eu sou alcançável a eles, apenas na forma da natureza inerte. Eu apareço como Ishvara aos yogis, os presenteando com poderes místicos e liberação impessoal. Dessa maneira, como a intrínseca forma de tudo, Sarva Swarupa, eu sou objeto de toda a realização para todos os tipos de crenças.
Entre todos eles, o único que deve ser considerado supremo é a realização do transcendental serviço a mim. Todos os seres humanos seguem algum dos meus variados caminhos. Ah, tá vendo? Todos os seres humanos seguem algum dos variados caminhos. Ou seja, que existe nesse mundo, e Krishna vai dar de acordo. Não é que vai para perto de Krishna, não. E só aqueles, dentre todos eles, o único que deve ser considerado supremo, ou seja, que vai obter o objetivo máximo, é quem? A realização do transcendental serviço a mim, ou seja, Shuddha Bhakti, Ananya Bhakti, devoção exclusiva. Só esse, o único, que realmente vai ver Krishna face a face e vai até Krishna. Esse é o único. O negócio é que muita gente quer escutar que o caminho dele ou dela vai levar também até Krishna. Mas isso é ilusão na cabeça. Krishna não está falando nada disso aqui. Porque cada um tem desejo e quer que a escritura mude de acordo com o desejo dele. E aí até para legitimizar o caminho errado que está tomando, usa a escritura. Mas aquele que compreende a escritura jamais vai ser enganado por essas concepções errôneas. Aqui ficou claro no comentário. Gurudev, no comentário, deixou por vários pontos de vista isso bastante claro sobre os diferentes caminhos. E que só os devotos Shuddha Bhakti, Prema Bhaktas, vai alcançar ele realmente. Dúvida aí? Isso é bom saber, porque hoje em dia, na consciência de Cristo, todo mundo a maioria está falando isso. Não, yoga também é bom, pois nunca falou nenhum comentário do Swami Prabhupada e nem desse. Ou Gyana também é bom, ou qualquer outra coisa leva a Krishna. Pelo contrário, a gente leu aqui, apenas aquele deve ser considerado supremo, ou seja, vai obter esse objetivo máximo, que é ver Krishna face a face, realização do serviço, ou seja, o Bhakti, transcendental a mim. Todos os seres humanos seguem alguns dos variados caminhos. Todo mundo segue um caminho de Krishna. Se ele fizer pecado, ele vai para o caminho de Krishna qualquer, inferno. Se ele fizer coisa piedosa, bem piedosa, vai para os semideuses. Se ele tiver liberação impessoal, livre de desejo material, mas não quer servir Krishna, ele vai para o Brahma. Então, esses são os caminhos variados que todo mundo segue. E se alguém pratica Bhakti, estritamente Bhakti, esse vai chegar até Krishna. Pode não ser nessa vida, obter a perfeição, mas ele vai continuar na próxima e em breve ele vai com Krishna. Por quê? Porque ele focou a mente só em Bhakti, sem mistura dos outros. A concepção dele está clara. Só Bhakti Yoga, sem mistura. Do contrário, a pessoa nem começou o processo de Bhakti Yoga. Se ela tiver qualquer outro interesse, significa que ela nem começou a andar, engatinhar no processo de Bhakti Yoga, ou seja, nada é garantido para ela. Por esse motivo é necessário fé só em Bhakti. Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga Dhan, Bhakti Ei, Krishnanam, Smarana, Krandam. Se tivesse falado três vezes Bhakti Yoga. Só Bhakti Yoga, só Bhakti Yoga, só Bhakti Yoga. Alguém pode, igual o Gurudev falou, pode falar que isso é sectarismo? Devido à concepção deles do que é ser sectário. Da mente materialista deles. Da má compreensão das escrituras. Por quê? Quer seguir um caminho e acha que aquilo vai levar para o mesmo caminho. Todos vão levar para o mesmo caminho. Mas Krishna nunca falou isso. E se na hora da morte tiver decepção, e aí? Vai reclamar com quem? Tem um verso no Alcorão que fala: e se chegar do outro lado e reclamar, sofre dobrado. Se chegar do outro lado e falar: não, mas
eu segui isso, alguma coisa está errada, então sofre dobrado. Prabhu, agora me surgiu outra dúvida, você falando do islamismo, né? Não, estou falando de escritura normal, do caminho real que é. Aí, por Significa exemplo, um ou outro. Mas o Krishna aqui está falando a mesma coisa. Se alguém pensa que está praticando Bhakti, mas tem desejo material, chegar lá do outro lado, ela pensa que vai ter Bhakti. Mas qual vai ser o resultado? Krishna vai afogar ela no repetir nascimento e morte, cobrir ela pela ilusão. Não vai dar Bhakti. Vai reclamar de quê? E a maioria quer que as escrituras encaixem na mentalidade dele. Não que ele encaixe na mentalidade das escrituras. Esse é o problema. Por isso é que aqueles que são sérios na religião ou no processo, eles vão ser estritos nas escrituras. De acordo com a escritura. Se o mundo inteiro falar o contrário, ele vai fazer o que a escritura está falando, não o que o mundo está falando. A minha dúvida é, por exemplo, os muçulmanos então falam, né, que Alá é o Supremo. É a mesma coisa, Alá é Krishna. É só outro nome para Krishna. Aí quando eles forem, então, um devoto... Depende. Você fala eles for, esse eles é muita gente. Não, São esse eles hoje em dia são 2 bilhões de pessoas divididos em várias ramificações, uns falsos, outros legítimos. E disso dividido com a inclinação de cada indivíduo. Como é que você vai falar eles vão? Não, deixa eu concluir para realmente não parecer. Um devoto puro igual um Vaishnava Bhakta, então um devoto puro, muçulmano, que segue, na mesma situação, só que sendo um muçulmano. Então ele fala que vai para lá. Aí, para ele, Allah é o supremo Deus, mas para nós é Krishna. Mesmo, Carol, qual que é a diferença? Mas aí quando ele for para lá vai ser Krishna, por exemplo. Carol, você tem que entender que Deus parece que é outra pessoa esses nomes. Pois é. Esse é que é o problema. Esse é que é o grande problema. É difícil pensar. Por isso é que eu falo aqui várias vezes, entendeu? É exatamente, porque a cultura influencia. Por isso é que eu fico falando, porque eu já percebi que é difícil da pessoa pegar, principalmente depois de uma certa idade. Quem aprende... É tudo mesmo. Quem aprende desde pequeno é fácil, mas depois vai ficando mais difícil. Por isso é que eu repito isso, que é necessário ter essa fé firme. Por esse motivo aí que você falou. E realmente não é fácil, não. Você vê até assuntos materiais, você vê agora falando que tudo é terrorista, o outro tá certo, porque foi falado na mente da pessoa a vida inteira. Para ela tirar essa concepção, é muito difícil. É um amigo meu que eu converso essas coisas com ele, ele até sabe, mas não consegue compreender, porque a vida inteira, para depois mudar as concepções até mundanas, fica difícil, igual você falou aí, que é difícil entender que Alá, Cristo, Krishna, Deus, Javé é a mesma pessoa. Que é a educação que recebe. Para mudar isso, é necessário ficar falando, repetindo, lendo as escrituras e recitando o nome. Para essa concepção vir. E, na verdade, até concepção material é difícil. A pessoa escutou a vida inteira que tal governante é ruim e o outro é bom. Aí vem o mestre espiritual e fala o contrário. Muitos não aceitam. Você vê na internet aí, critica o Swami Prabhupada até hoje por causa disso. Porque o Ocidente é uma coisa, o Oriente é outra história. O Ocidente foi criado através de mentira, a gente tem que entender isso. Mentira, materialismo, opressão a outros povos, o Ocidente foi mantido nisso. Denegrir o Oriente, denegrir o que vem de fora. Então, para a pessoa mudar isso, existe um trabalho, uma fé firme, escutar 10 mil vezes, até mudar a concepção, que realmente é difícil, igual você falou aí. Até em assunto material, que falar de espiritual, que é mais ainda. Por isso é que é necessário escutar, é muito importante. Uma vez, 10 vezes, 1000 vezes, a vida inteira, até entrar, entendeu? No contrário, a gente vê aí várias dúvidas surgindo.
até em assunto material. Agora o povo está com pena de Israel, por exemplo. Ninguém nunca contou a história no Ocidente, o que aconteceu naquela terra ali. Mas no Oriente todo mundo sabe. Quando São Prabhupada veio em 1965, ele já falava. Que lá é outra história. Lá é mais realidade, aqui é enganação. Então, para a gente que adotou a consciência de Krishna em adolescente, é bem mais fácil, porque a gente já foi criado nisso. Agora, para depois, é muito difícil. A única maneira é ir compreendendo os assuntos, ver o que os acharyas falaram. O primeiro toque material é importante, Varnashram Dharma, depois espiritual, para entender como foi enganado no Ocidente. Aí a pessoa vai vendo, é realmente isso que eu aprendi, muita coisa. O Oriente está há 1000 anos na frente. Você vê religião no Ocidente, quem que leva a sério hoje em dia? Quase ninguém. Aí lá isso vem de uma cultura de milhares e milhares de anos. Quantos milhares de anos tem a Índia? Tem 4 bilhões de anos a cultura. No Ocidente entrou a cultura materialista de desfrute material, depois da Segunda Guerra, e é o que o povo faz aqui: consumir, capitalismo, materialismo, e religião praticamente acabou. Então, para mudar isso, é muito difícil. Só existe uma maneira: associar com quem tem fé, escutar repetidamente e recitar em oração para a pessoa conseguir entender essas coisas. E realmente é difícil. Você falou aí, é a realidade. E não é só você, não. Pelo menos você falou ainda. Então significa sinceridade. Está mais fácil você conseguir. A maioria tem e não fala. Aí fica aquilo o resto da vida. Então, por isso que qualquer dúvida a pessoa tem que tirar. Porque tirando a dúvida aqui vai ficar forte. Se não tirar a dúvida, como vai ficar forte? Vai ficar aquilo na cabeça. Para sempre. E com dúvida, sem fé. Sem fé não tem nada. Então, quando fala Allah é Krishna. Quando fala Jeová é Krishna. Se eles estão adorando no Jaiva Dharma, na conversa de um Vaishnava com um muçulmano, Jaiva Dharma, nos primeiros capítulos, várias conversas de vários muçulmanos com os Vaishnavas de Navadvipa. Numa delas, um muçulmano fala que o mesmo Narayana é o mesmo Allah. E que hoje poucas pessoas compreendem o Alcorão nesse sentido. Mas que alguns sufis, ele fala lá, têm esse conhecimento. E aí eles vão para Narayana. Algum planeta de Narayana. Por quê? Porque é o mesmo. Então, em toda a linha vai ter... Não é... alguém pode entrar na consciência de Cristo, Vaishnavismo, é iniciado, mas não tem fé que Krishna é Deus, ou é transcendental. Significa que ele vai para Krishna? Ele está melhor do que um cristão muçulmano que tem fé? Não, muito pior. Por isso é que é de acordo com cada indivíduo, não é que por isso que não é uma religião melhor que a outra. E vai de acordo com a devoção que o indivíduo tem naquilo ali. Entendeu? Isso aí muita gente confunde. Eu estou aqui no Vaishnavismo, tem mais conhecimento, eu estou melhor do que os outros. Muito enganado. O que vai contar é a fé e a atitude de serviço e o amor que ela tem para aquele profeta ou para Deus. Não é isso daqui é mais avançado e pronto, não. Não é isso que vai contar. Entendeu, Carlos? Entendi. E agora conclui assim também da minha cabeça. Mas posso dizer que é igual também cristianismo, que se mesma tem coisa, um que tem coisa. fé que é o Deus, o único Deus, faz o que a igreja mesma não, coisa. a sucessão discipular do catolicismo manda, vai para Krishna. Mesmo sem ter ouvido falar a palavra Krishna... Narayana, eles vão alcançar Narayana. O máximo é Narayana. Narayana é Krishna. É o planeta transcendental Vaikunta. Jamais retorna. Judaísmo, mesma coisa. Mesma coisa.
Entendeu? Isso é importante saber para não criar uma ilusão que porque está tendo algum conhecimento a mais está melhor que os outros. E se alguém tem isso, é o falso ego. Não vai vir humildade, vai vir falso ego e orgulho. Ou seja, longe de Cristo. Os Vaishnavas nunca viram diferença. Dúvida aí antes de cantar? Isso é que, principalmente vocês estão começando, talvez o melhor seria ficar fixo aqui no Gita e só saber que as outras religiões devem ser respeitadas e leva também para Deus. E ao mesmo tempo ficar fixo no Gita. Porque às vezes vai confundir mais que ajudar. Para quem está praticando e já entendeu esse lado espiritual, para ele vai ser a mesma coisa. Quando entrar na igreja e falar a Cristo, ele vai saber que Krishna está ali, que Jesus é filho de Cristo. Então não vai fazer diferença. Mas para quem não tem isso, talvez seja melhor focar no Gita e no Mahamantra do que ficar indo em vários lugares. Muitas vezes atrapalha. Por esse motivo é que às vezes Swami Prabhupada falava que melhor consciência de Krishna, as outras não valem. Em algumas ocasiões falava isso. Para quê? Para a pessoa ficar fixa aqui e não ficar indo de galho em galho. E confundir a cabeça e a fé e diminuir. Então, cada um é um, né? Mas, talvez, quem está começando, melhor seja isso a fazer. Depois, com o tempo, que ela começar a entender as coisas transcendentais, aí sim ela pode ver outras coisas, até para conversar com outros de outras religiões e tal. Vou pegar me dando aqui. Ficou claro aí? Ou complicou? Ficou tranquilo, pô. Tá bom. É que o Denis está doente hoje. Aí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Gurudev Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Hare Hari Hari Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Shrimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Panchatatatmak Shri Gaura Hari Ki Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai Shri Arjuna Ki Jai Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabha Prahlad Maharaj Ki Jai Shri Chaturmasya Vrat Ki Jai Shri Haridas Thakur Ki Jai Shri Harinam Mahamantra Ki Jai Todos nós devotos reunidos Ki Jai Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Boa noite, Prabhu. Valeu, Hari Bol.